Pessoal, boa tarde. Bom, colocaram aqui um erro no seu material. Tem aí que o professor é Marcos Medeiros. Eu não sei quem é esse cara, tá? Meu nome é Cancão. Meu apelido é que é Marcos Medeiros, tá? Então, a partir de hoje você é uma canquete, você é um canquito, tá bom? E esse tema de razão e proporção é um tema... Aqui eu voltar e passar abaixo, né? Tranquilo, obrigado. É um tema que você estudou possivelmente lá no 7º ano. Eu confesso a vocês que no 7º ano... Ah, é, né? Ah, sim. Bom, entendi. Deixa eu me corrigir aqui, tá? Não é o nome na apostila. É o nome que foi divulgado da aula de hoje. Tinha lá o professor Marcos Medeiros, primeira aula. Não. Quem fez o material, e aliás um excelente material, foi o professor Vasco, tá? Mas quando anunciaram lá que seria a primeira aula de hoje com o professor Marcos, é mentira, tá? Eu sou o Cancão, tá bom? Bem, mas eu dizia que esse tema, ele é estudado no 7º ano. Na minha época, 6ª série. Na minha época, quando, professor? 6ª série foi em 1984. E na época o ensino era muito mais precário do que hoje. Eu só vim aprender proporção mesmo quando eu fui resolver por mim mesmo me preparar para aprender matemática. Quem aqui, vou fazer 2 perguntinhas, tá? Quem aqui tem dificuldade com matemática? Levanta o braço, por favor. Eita, é festa, né? É festa. Também, olha aqui também, professor. Tem uma diferença entre a primeira pergunta e a segunda pergunta. Quem não gosta de matemática? Eu preferiria, professor, uma aula de humanas. Aliás, destaque especial hoje para o professor Pedro Israel, que vai fechar a nossa tarde hoje, que vai ser um espetáculo à parte. Eu particularmente, me perdoe Fábio Frota, eu preferiria uma aula do professor Pedro Israel do que a do Cancão. Só que nós, para realizarmos nossos sonhos, vamos precisar também da matemática. E se você está buscando uma inspiração em alguém, porque você tem dificuldade com matemática, você acha que nunca vai aprender matemática, quer uma inspiração? Cancão. Eu já fui muito ruim em matemática. Professor, mas o ruim quanto? Eu já fui reprovado em matemática. O ano foi 1985, na minha 7ª série, que hoje é o 8º ano. O ano inteiro eu fiz 12 pontos, para você ter noção da coisa. Isso foi em 85. Em que ano eu já era professor de matemática? 1992. Então, 7 anos após a minha reprovação, eu já era professor de matemática. Professor, e o que o senhor tem de experiência vai mudar em que na minha vida? É porque eu vou aqui buscar usar a linguagem que eu sei que você vai entender. Porque tudo aquilo que me dificultou para eu aprender matemática, eu não vou fazer com vocês. Tá bom? Então vamos tentar aqui, dentro do limite aceitável, porque não dá para fingir que a matemática não tem a sua parte formal, mas dentro do limite do aceitável, eu vou usar aqui uma linguagem de acesso fácil para vocês, tá bom assim? Então, a partir de hoje, você é uma canquete, você é um canquito, e você vai aprender a se relacionar bem com a matemática. Tudo bem? Vamos então começar. O assunto de hoje é razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Eu diria a vocês que é um dos conteúdos que é mais cobrado no Enem, juntamente com geometria. Quando eu falo em geometria plana, aliás, quando eu falo em geometria, é geometria plana e geometria espacial. Então, se eu juntar as geometrias e eu pegar essa parte de razão e proporção, porcentagem, regra de 3, elas estão ali no topo do que mais cai no Enem. Tudo bem? Vamos começar então. Primeiramente, eu vou ter que fazer para você aqui
uma tradução da linguagem para que você possa compreender o que os termos aqui vão nos trazer. Razão e proporção. O que seria a razão? Olha só, a linguagem formal, não dá para fugir disso. A razão estabelece uma comparação entre duas grandezas. Canquis, o que diabo é grandeza? Os professores de física, eles usam muito essa linguagem. As grandezas físicas lá do SI, né? O Sistema Internacional. Mas no contexto matemático, eu posso te falar que grandeza é tudo aquilo que você pode medir. É tudo aquilo que você pode contar. Por exemplo, eu vou aqui arriscar, tá certo? Eu posso contar, não é que eu vá que eu não sou otário, tá? Mas eu posso contar aqui o número de alunos presentes aqui hoje? Posso. Sei lá, 1.000, 1.200, não sei. Mas número de alunos é uma grandeza. Tudo bem? Outro exemplo. Número de telões aqui expostos também é uma grandeza. Quem aqui tem pet em casa? Gato, cachorro, quem tem? Eu também tenho 3. O Luke, a Nina e a Peru. Peru é uma gata, tá? Bom, então você também pode contar o número de animais na sua casa? Pode, também é uma grandeza. Quanto de ração eles comem? Dá para medir? Dá. Também é uma grandeza. Então tudo isso que eu falei são exemplos de grandeza. E o que é que eu faço, Cancão, para comparar duas grandezas? Eu faço uma razão. Ora, mas a palavra razão, para quem não conhecia o assunto, não fez sentido ainda. A palavra razão, no contexto matemático, quer dizer uma divisão. Então, quando eu for escrever 8 dividido para 2, é a razão entre 8 e 2. Na ordem que eu falo, eu vou poder montar uma fração. Se é razão de 8 para 2, na fração vou colocar o 8 em cima e o 2 embaixo. Vocês não estão acostumados a ver, por exemplo, quando você está numa rodovia e tem lá a indicação de velocidade regulamentada, lá aparece velocidade máxima permitida, 60 km por hora. Lá eles escrevem 60 km, uma barra na mesma linha e coloca hora. Sabiam que eu poderia escrever aquilo em forma de fração? Botar aqui o traço da fração, colocar 60 km em cima e colocar 1 hora embaixo. Parece bobagem, mas isso faria toda a diferença para a compreensão de uma explicação de uma questão de física, por exemplo. Então, razão é o resultado de uma divisão. E qualquer divisão eu posso representar em forma de fração. Bebês, tudo bem até aqui? Eu posso continuar sem remorso? Posso? Vamos lá então, continuar por aqui. Olha só. E o que é proporção? Eu vou falar de proporção agora, aí eu vou dar um stop em proporção, vou continuar a falar de razão e mais na frente, antes de eu te apresentar a regra de 3, vou voltar a falar com proporção com vocês, tá bom? Mas o que seria proporção? A proporção, eu estou aqui pescando no meu telão aqui também, tá? A proporção, ela é determinada pela igualdade entre duas razões. Traduzindo melhor para você, eu tenho uma fração igual a outra, é uma proporção. Por que é que os livros não usam essa linguagem, galera? O que é proporção? É uma fração igual a outra. Pronto, morreu. É porque tem que fazer um registro oficial, porque se aqui eu for ter engenheiros mais na frente, por exemplo, lá na faculdade, o seu professor irá usar essa linguagem formal. Então, eu vou sempre falar com você a linguagem formal e tentar falar de um modo mais claro na sequência, tudo bem? Vamos lá nós, olha só. Exemplo 1. Qual a razão entre 40 e 20? Vá juntando o que eu vou te falando. Não vá pensar em quem, esqueça essa pessoa, tá? Olha só para mim, por favor.
Porque eu te falei agora há pouco que quando se fala em razão, eu monto uma fração na ordem em que eu falar. Quem eu falar primeiro fica em cima, quem eu falar depois fica embaixo, tudo bem? Olha só, qual é a razão entre 40 e 20? Se eu for montar uma fração, vai ficar o quê? 40 em cima e o 20 embaixo. Está aí, ó. 40 sobre 20. Ora, mas se você observar, existe um número que eu posso pegar o 40 e o 20 e dividir por esse número. Aliás, eu falei mentira, né? Existe um número não, existem outros também. Mas para simplificar e não ter que ficar simplificando e simplificando, se tu tiveres essa habilidade, tu já pegas o maior possível, tá? Então qual é o maior número que dá para dividir o 40 e o 20 por esse número? O próprio 20. Então quando eu fizer, ó, 40 dividir por 20 dá quanto? 2. 20 por 20 dá quanto? 1. Alguém pode estar aí pensando, Canquis, eu quero escrever somente o 2. Pode? Claro, minha canquete, meu canquito. Mas é bom saber que quando eu vou representar o número inteiro, eu tenho a opção, quando eu achar necessário, de colocar o 1 denominador. Tudo bem até aqui? Continuando. Lembra o que era a razão? É quando eu estou comparando duas grandezas. Então, quando eu peguei 40 sobre 20 e eu obtive como resultado 2, quer dizer o quê? Que 40 é 2 vezes 20. Ou se preferir, 40 é o dobro de 20. Eu dividi o 40 por 20, ficou 2 sobre 1. Então, o de cima é o dobro do de baixo, porque o 2 é o dobro de 1. Então, é para isso também que servem as razões, você comparar. Por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tenha hoje 300 alunos do sexo masculino e eu tenha 900 alunos do sexo feminino. Compare as duas grandezas, as duas quantidades. Bom, se eu fizer 300 sobre 900, quer dizer o quê? Que o número de alunos do sexo masculino vai ser 1/3 dos alunos do sexo feminino. Se eu coloquei masculino em cima, feminino embaixo. Se eu fizer a razão inversa, vamos ter o quê? 900 sobre 300, o que seria isso? O número de alunos do sexo feminino seria o triplo do número de alunos do sexo masculino. Tudo bem, mas tranquilo até aqui? Bom, vamos continuar. Exemplo 2 é o que eu te falei, olha só. Se eu fizer a razão inversa, em vez de eu falar que 40 é o dobro de 20, vou te falar o quê? Que 20 é a metade de 40. Aí já está aparecendo em vermelho a palavrinha numerador e a palavrinha denominador. Que estamos mais habituados com isso, né? Porém, depois que você ingressar na faculdade, quando tiver a sua graduação, sua pós-graduação, quem aqui sonha também em ter em ser um servidor público municipal, estadual ou federal? Quem pensa nisso aí? E nos concursos, a matemática básica também vai aparecer por lá, viu? Cuidado com esse termo matemática básica. Não é porque é fácil não, porque toda vez fala assim, ó, isso é matemática básica. E você não sabe, cara, deixa de falar besteira. Quando se fala em matemática básica, são aqueles conteúdos que são base para você aprender assuntos vindouros. É por causa disso, não é porque é fácil não. Dizer para mim que tirei 0 adoidadamente em 85 em polinômios, dizer para mim que é fácil polinômios, mas faz parte da matemática básica, que é a base dos conteúdos da matemática, tudo bem? Bom, por que eu estou te falando isso? Quando você for estudar razão e proporção para concurso, o numerador vai receber outro nome, antecedente.
Ou linguagem chata. Aqui entre nós, vamos combinar. Ou linguagem chata. E o denominador vai ser o quê? O consequente. Isso também acontece na física, na biologia, na química, no português. Todos os assuntos vão, aliás, todas as disciplinas vão ter assuntos com linguagem chata. Não dá para fugir disso. Bom, se o denominador for igual a 100, aí eu poderei estar já me referindo a uma razão especial. Divisão por 100. Divisão por cento. Então, quando eu tenho um denominador igual a 100, eu já posso começar a ver com vocês um outro tópico que eu prometi de estudar hoje, que é porcentagem. Olha só, bora ver aqui, ó. 50 dividido por 100. Nós combinamos que uma divisão, ela pode ser escrita em forma de fração. 50 sobre 100. 50 sobre 100, 50 por 100, 50 por 100. Quando você for estudar probabilidade, é possível que o seu professor lembre a você isso. Eu tenho 3 modos de representar uma probabilidade: fração, percentual e decimal exato. Mas isso é outra aula, não é com qualquer hoje não, tá? Continuando. Exemplo de razão. Comprei 10 laranjas, das quais 2 estavam estragadas. Determine a razão entre a quantidade de laranjas estragadas e o total comprado. Se você está linkado com o que eu te falei no comecinho da nossa aula, eu te falei o quê? Tu vais montar uma razão, na ordem em que você for lendo, vai colocando em cima e depois embaixo, não foi isso? Então, no numerador vai aparecer o quê? O número de laranjas estragadas. Denominador, o número de laranjas que eu comprei, tudo bem? Vamos lá então, olha só. Eu quero que você olhe para a segunda fração. 2 sobre 10. 2 laranjas estragadas sobre 10 laranjas que eu comprei. Vamos imaginar que você está assistindo ao jornal televisivo. Band, Record, Globo, enfim, não importa. Poderá ser que lá o âncora fale assim, ó: em cada 10 laranjas compradas, 2 estavam estragadas. É possível que usem essa linguagem porque é mais fácil uma pessoa um pouco leiga compreender do que falar 20% das laranjas estavam estragadas. Fala-se de que modo? A cada 10 laranjas compradas, 2 estavam estragadas. Então, essa linguagem, até para você compreender o que você está lendo ou o que você está assistindo, é importante, tá? Vamos lá. Então, olha só, 2 sobre 10. Se eu simplificar, vou pegar o 2 e o 10, dividir em cima e embaixo por 2. Olha a primeira fração, por favor. 2 por 2 dá quanto? 1. 10 por 2 dá quanto? 5. Se eu pegar a segunda fração, multiplicar por 10 em cima e embaixo, ficou o quê? 2 vezes 10 dá quanto? 20. Embaixo, 10 vezes 10 dá quanto? 100. Então eu falar que a cada 2 laranjas 10 estão estragadas, é o mesmo que falar o quê? Que 20% das laranjas estão estragadas. Bebê, tudo bem até aqui? Bom, só que eu não quero ficar nessa conversa com vocês dando a impressão de que eu estou te enganando. Com o que nós conversamos até agora, só com essa nossa conversa rápida, já poderemos resolver a questão 10 do seu material, que foi elaborado pelo meu querido professor Vasco, tá? Então, vamos lá para a questão 10, tudo bem? Questão 10. Enem 2020. O que é que tem nessa questão? Vamos lá.
Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então, quem tiver aí canetinha na mão, sublinha aí, ó, assentos vendidos, faz aí uma setinha para cores mais escuras, tá certo? Continuando. Então, as que forem vendidas escuro e os disponíveis cores mais claras, tá bom? Continuando. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de contratar ou de colocar mais ônibus para horários extras. Acontece muito isso quando, por exemplo, festas de fim de ano, no carnaval que vai ter, se Deus quiser, no que vem, né? Continuando. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis. Cadê a imagem, Canques? Tá aqui, ó. Eu vou dar uma paradinha aqui. Vamos contar com o tio Cancão os bichinhos que estão escuros, tá bom? Vamos lá. Em inglês, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, yes? Yes, 16. Então, eu tenho 16 que foram vendidos, tudo bem? Continuando. Olha só, pessoal, se não está a cara do tio Canques nesse comando da questão. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado na imagem, é: na sequência que eu falei, tu irás montar a fração. E aí, tio Canques, ela apareceu o quê? Olha só. Põe as opções. Vendidos sobre o total. 16 sobre 42. Item A. Aquela questão que você faz numa fungada. Assim, ó. Eu aproveitei, claro, né, para poder limpar a garganta. Vamos continuar. Olha só. Isso está gravado, cara. Eu não posso falar dessas coisas, tenho que me controlar. Vamos lá. Olha só. Questão 3 do Enem. Questão 3 do Enem. 2021. Questão 3 do seu material. Eu não cheguei no nível de adivinhar questões do Enem ainda não, tá, pessoal? É do seu material. Questão 3. Estão vendo aí vocês? Tranquilo? Vamos ler comigo? Vamos lá? Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do Castelo de Liechtenstein. Gostaram aí? Treinei em casa pra caramba isso aí, viu? Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após 2 destruições causadas pela guerra. Continuando. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque reduziu a réplica do castelo em escala. Outro assunto que cai bastante no seu Enem, viu? Escala, cai muito. Continuando. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 centímetros e 7 centímetros. Para um pouquinho. Eu vou ter que fazer uma relação de 38,4 metros com quem? Com 160 centímetros. Comprimento com comprimento. E largura com largura, ou seja, 1,68 metros e 7 centímetros. Ou eu vou comparar os comprimentos, ou eu vou comparar as larguras. Levanta o braço quem acha que vai ser mais prático, não é acertar ou errar, é quem acha que vai ser mais prático o comprimento. Quem acha que vai ser mais prático a largura?
1000 vezes. 1000 vezes, por modo de falar, né? Porque olha só, se eu vou trabalhar com valores menores, a tendência é que na grande maioria das vezes eu tenha menos trabalho. Concordam comigo, vocês? Só que eu estou com um probleminha aí. Para eu trabalhar a escala, eu tenho que trabalhar medidas com a mesma unidade. Eu estou com uma aí que está em metros, e eu estou com outra que está em centímetros. Toca Zezé de Camargo aí, vai. Me diz o que é que eu faço. Ou você passa tudo para metros, ou tudo para centímetros. Qual melhor? Para centímetros. Porque se eu for de metro para centímetro, eu vou multiplicando. Aí se eu tiver um número que é inteiro, vai continuar a ser inteiro. Se eu for de centímetro para metro, eu vou dividindo. Aí vai existir uma possibilidade de eu passar a ter número decimal. Que se o número decimal fosse bom, não era decimal. Entenderam vocês? Se ele fosse bom, piada de matemática, pessoal, é assim, sem graça mesmo, tá? Vou voltar para cá. Então observe. Qual foi a escala utilizada? Bora puxar o bicho para centímetros. 1,68 metros corresponde a 168 centímetros. Cancão, qual é a sua altura? Eu percebi que você é grande. Antes de eu começar a encolher, já que eu tenho hoje 50 anos, mas antes de eu começar a encolher, eu media 1,85 m. Já comecei a encolher, mas foi envergado, já estou hoje com 1,83 m. Ou seja, 1,83 metros. Mas quem acompanha esportes, quando vai aparecer lá os dados dos atletas, lá de vez em quando não aparece lá 1,83 metros, e sim o que? 183 centímetros. É porque se em 1 metro eu tenho 100 centímetros, basta que eu multiplique por 100. Tudo bem até aqui? Então eu peguei 1,68, multipliquei por 100. Como o 100 possui 2 zeros, então basta eu andar com uma vírgula, 2 casinhas para a direita. Bom, então olha só. Aí eu tenho uma fração que vai colocar em escala para mim. Eu botei o quê? A largura, não foi? Porque o comprimento seria mais trabalhoso. Então aí eu tenho o desenho no mapa e o desenho, perdão, a medida no mapa e a medida real, né? Aí eu tenho 7, que é lá na réplicazinha, sobre 168, meus amores. Veja que aí eu tenho, do item A até o item E, numerador igual a 1. O criador dessa questão, ele tinha a opção de colocar o quê? 1 sobre o denominador direitinho. E também tinha a opção de colocar 1 dividido, os 2 pontinhos. Ele preferiu essa notação aí, sem nenhum problema. Não quer dizer nem certo, nem erro não, tá? Bom, mas aí, já que eu vi que apareceu o 1 em cima, eu fui meio que induzido a testar, a dividir o de baixo por 7. Eu tenho 7 sobre alguém, que vai ser igual a uma fração, que vai ter numerador igual a 1. Eu estou sendo forçado a pensar que eu vou conseguir também dividir 168 por 7. Que vai dar igual a quanto? 24. Então, para isso, vamos marcar o nosso item C. Vocês estão percebendo que, se você organizar o que eu te falei, desde o nosso começo da aula, eu não usei nada além daquilo que foi dito. Eu não usei nada além daquilo que foi dito, tá? E toda essa explicação também tem no seu material aí, teoricamente. Material muito bem elaborado pelo professor Vasco. Vamos na sequência. Essa é a questão 1, Enem 2021, para pessoas com privação de liberdades, né? O Enem PPL. 1h43 em Fortaleza, boa tarde Fortaleza.
Ainda hoje tem biologia, química. E o professor Pedro Israel vai fechar com a área de humanas hoje, viu? Vamos lá. Olha só. Perdão pela fungada que eu dei aqui no microfone, tá? Mas passou, né? Vamos lá. Um técnico gráfico constrói uma nova folha a partir das medidas de uma folha A0. As medidas de uma folha A0 são 595 milímetros de largura e 840 milímetros de comprimento. A nova folha foi construída do seguinte modo: acrescenta uma polegada na medida da largura e 16 polegadas na medida do comprimento. Eu queria que sublinhassem essa parte, por favor, essa parte é importante, tá? Acrescenta uma polegada na medida da largura e 16 polegadas na medida do comprimento. Destacaram isso aí vocês? Ótimo. Vamos continuar. Esse técnico precisa saber a razão entre as medidas da largura e do comprimento, respectivamente, dessa nova folha. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Aí tem uma informação que você não tinha que saber. Quanto é que vale uma polegada? Né? Considere 2,5 centímetros como valor aproximado para uma polegada. Qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento da nova folha? Tem aí as opções. Bom, bora voltar para cá, que tem uma coisinha que é muito importante, olha só. Eu estou inicialmente com as minhas folhas, com as suas medidas em milímetros. E eu vou acrescentar uma polegada ao comprimento, é isso? Não, a largura. Meus amores, acrescentar está se referindo aqui à operação básica. Soma. Então eu vou pegar o que eu tenho na largura e vou somar com uma polegada. Depois, no comprimento, eu vou somar 16 polegadas. Tu vais ter que tomar cuidado para você não fazer a ordem da realização das operações infringindo a regra, tá? Então fique atento, eu não posso somar com alguém que está multiplicando, eu não posso multiplicar com alguém que está numa potência, então tem que obedecer essa ordem. A última coisa que tu vais resolver é a adição e subtração, tudo bem? Vamos lá então, vamos voltar para cá agora, viu? Uma polegada vale 2,5 centímetros. Eu te falei que agora há pouco, se eu vou montar uma razão, eu tenho que colocar as medidas na mesma unidade. Então ali eu tenho 2,5 centímetros. Vamos lá, riscando aqui o espaço comigo, ó. Para você aí, viu, ó, metro, para você, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu for andar para a sua direita, eu vou multiplicando por 10, por 100, por 1000. Mas como é só de centímetro para milímetro, basta que eu multiplique por 10, que fará a vírgula andar uma casinha para a direita. Então 2,5 centímetros é igual a 25 milímetros. Eu tenho que puxar tudo para a mesma unidade de medida. Continuando, vamos lá. Lembra que eu te falei? Ele quer saber o quê? A razão entre a largura e o comprimento. Na folha inicial, a largura era de 595 milímetros. Aí ele falou que iria acrescentar uma polegada. Acima tu estás vendo que a polegada equivale a 25 milímetros. Ficou então o quê? 595 mais 25. Embaixo, que é o comprimento, eu já tinha 840 milímetros. Ele vai acrescentar
16 polegadas. Cada polegada, 25 milímetros. Então vai ser o quê? 840 mais 16 vezes 25. Aí nesse momento, minhas canquetes, meus canquitos, o inimigo vem te tentar. Soma logo. Eu não posso somar com o 16, porque o 16 está multiplicando. Então você em casa mais tarde, você vai fazer o que em casa? Vai separar o 840, vai multiplicar o 16 com 25, aí o resultado tu vai somar com 840. Se você não errar, tu vais encontrar 620 sobre 1240. Detalhe. Dá para simplificar 620 por 1240, sim ou não? Dá até para me dizer aí, só sinalizando os dedinhos. Se eu simplificar o máximo que eu puder, até obter uma fração irredutível, eu ia ter que número no numerador. Denominador. Então poderia ter a opção 1 sobre 2, mas não tem. Essa é uma das raras vezes que a minha aluna, o meu aluno perguntaria: ei, professor, tem que simplificar, é? Nesse caso dizer, não, é um caso em 100. Dessa vez não. Deu sorte, preguiçoso, deu sorte. Para por aí. Qual é o item, pessoal? Peraí, eu não botei aqui no pronto, peraí, pronto. É o item B de bola. Só quem está entendendo, levanta o braço, por favor. Só quem está entendendo. E tem aí a maioria também com preguiça de levantar o braço, né? Só quem vai ser universitário ano que vem, levanta o braço aí, vamos lá. Só quem vai fazer o curso que quer fazer e vai passar, levanta o braço aí. Porque não é só passar, tem que passar no curso que você quer. Tem que passar no curso que você quer. Pessoal, eu quero medicina. Vou passar para farmácia? Não, passa em medicina. Passa em medicina. Vamos continuar. Lembra que eu te falei, no comecinho da aula de hoje, que eu iria voltar a falar disso com vocês? Lá no comecinho, era 1:20 mais ou menos. Lá no comecinho. Proporção é uma igualdade entre razões. Proporção é uma igualdade entre frações. Entre frações. Eu queria pedir desculpa a quem está na arquibancada, eu não consegui lembrar de olhar para vocês, tá? Mas eu não vos esqueci não, viu? Viu, meus amores? É que eu estou aqui focado no centro, mas vocês estão dentro do my heart, ok? No meu coração, viu? Perdoe aí a minha desatenção com vocês, tá? Vamos lá, continuando. O que é isso aí? 2 dividido para 3 é igual a 4 dividido para 6. Já vou dizer por quê, tá? Nós combinamos que escrever uma divisão é o mesmo que escrever uma fração. Não foi isso? Então, 2 dividido para 3 é 2 sobre 3. 4 dividido para 6 é 4 sobre 6. Mas eu quero que você foque agora na minha representação em forma de divisão, tá bom? 2 dividido para 3 igual a 4 dividido para 6, tudo bem? Quais são os números que estão nas pontas, nas extremidades? Se eu pudesse ouvir vocês, eu iria ouvir o quê? 2 e 6. Nas extremidades, nos extremos. Quem estaria no meio? O 3 e o 4. Pena que eu não posso ouvir vocês, mas com certeza vocês não iriam errar. Nas pontas o 2 e o 6 e no meio o 3 e o 4. Tudo bem? Olha só. Eu estou multiplicando o 3 e o 4. Eles são quem? Os meios, não é isso?
Deu quanto, hein? 12. Eu estou multiplicando o 2 e o 6. O 2 e o 6 estão aonde? Nos extremos, né? Deu quanto, hein? 12. Quando eu era quinquinho, eu sou cancão hoje, né? Quando eu era quinquinho, eu ouvi demais o meu professor falar assim, ó: numa igualdade entre frações, o produto dos meios é igual ao dos extremos. Quem já ouviu falar isso na vida alguma vez? Pois é, talvez você não lembrasse o porquê. Está aí, ó. Eu multipliquei os meios, deu o mesmo resultado que aconteceu ao eu multiplicar os extremos. Aí alguns chamam de quê? Multiplicação cruzada. Outros chamam de quê? Faz uma Xuxa, né? Ou então Tom Cruise, como diz o meu amigo professor Lucas Araújo de Física, Tom Cruise. Vamos lá. Esse é o teorema fundamental da proporção. Ali é o professor Rodrigão que está ali. Professor Rodrigão que está aí, beleza, tudo bom? Um abração. Daqui a pouco tem show de biologia aqui ao vivo, daqui a pouquinho, vamos lá. Bem, grandezas diretamente proporcionais. O nome assusta? Fica meio assim, é fácil. E eu vou usar de novo o lance dos pets. Cadê o pessoal que tem cachorro, gato, papagaio em casa? Cadê o pessoal? Cadê? Beleza. Vamos imaginar que o seu animalzinho coma 2 quilos de ração por semana. Se você... Quem aqui falou que tem pet, mas mora em condomínio? Alguém aí? Cara, parece uma coisa. Amanheceu o dia, tu abres a porta, abriu lá o portão da galeria, tem lá um gato desse tamanhozinho. Aí tu olha assim, puxa vida. Tomara que quando eu voltar, ele já tem de ir embora, alguém adotou. Aí você volta lá, ele... Aí você entra, filho de uma égua, né? Entra. Então olha só, se você tinha um gato e ele comia 2 quilos de ração por semana, vamos imaginar que esse miudinho come que são a peste, coma o mesmo tanto que o gatinho comia. Então agora por semana eu vou ter que comprar quantos quilos de ração? 4. Eu dobrei o número de gatos, vou dobrar o número de ração, a quantidade de ração. Se aparecerem mais gatos, porque eles depois ficam chamando, ei, vem pra cá, que é legal, não vão enxotar nós não, vem pra cá, vem. Então se eu tivesse 3 gatos agora, todos com a mesma fome, vou ter que ter 6 quilos de ração. Um gato, 2 quilos. 2 gatos, 4 quilos. 3 gatos, 6 quilos. Eu peguei a grandeza, número de gatos. Lembrem o que é grandeza vocês, viu? No comecinho de hoje eu te falei que o que era grandeza. Tudo aquilo que eu posso contar. Então o número de gatos é uma grandeza. Quantidade em ração, eu posso medir? Claro, posso medir, também é uma grandeza. Então quando eu dobrei o número de gatos, eu dobrei a quantidade de ração. Tripliquei o número de gatos, tripliquei a quantidade de ração, ou de ração não, né? Ração. E é exatamente o que você está lendo aqui nas minhas costas. 2 grandezas são ditas diretamente proporcionais quando variam na mesma razão constante. Por exemplo, quando uma dobra, a outra dobra. Quando é uma reduzida à sua metade, a outra também é reduzida à sua metade. Bora ver aqui um exemplo. Esse exemplo eu criei faz tempo, pessoal. Carioquinha a 35 centavos. Faz tempo, eu acho que antes da pandemia, viu? Lá perto da Cancas House, que é onde eu moro, né? Cancas House. Tá 50 centavos o pão, né? Mas vamos voltar no tempo, tá? Um carioquinha, 35 centavos. Final de semana, amanhã, por exemplo, a Cancoa, a minha esposa,
Cancão, cancoa, né? Amanhece o dia aí, bebê, um velho desse chamado de bebê, cara. É só coisas do amor mesmo, né? Bebê, compra carioquinha para nós. Se ela não pedisse, eu compraria apenas um pão, 35 centavos. Aí eu pensei, não, ela está dormindo ainda, né? Vai contar meio-dia. Vou comprar 2 pães para mim. Então, 70 centavos. Ela foi, ô amor, nem comprou para mim, lá vou eu. Comprar 4 pães, vai dar o quê? 1,40. Vocês estão percebendo que, à medida que eu vou multiplicando a quantidade de pães, o preço vai multiplicar por o mesmo valor? Então são duas grandezas diretamente proporcionais. Continuando. Grandezas inversamente proporcionais é exatamente o contrário. Uma vai multiplicar por 2 e a outra multiplicar por quanto? Eu fiz aqui o teste, mas se tivesse sala de aula agora que eu pudesse ouvi-los, eu iria ouvir ou silêncio, ou então falando assim, não, só multiplica não, divide, multiplica não, multiplica. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 2. Dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1 sobre 3. Só que 1 sobre 2 é o inverso do 2. Daí falar que são inversamente proporcionais. Eu multiplico uma por 2, multiplico a outra por 1/2. Multiplico uma por 3, multiplico a outra por 1/3. Tá? Bom, eu queria que você destacasse. Aí já vai aparecer destacado no seu material. Mas destacasse mais ainda isso aqui, ó. A razão entre quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas, uma sobre a outra, vai ser igual a constante. Se elas forem inversamente proporcionais, o produto entre elas vai ser igual a constante. Para você compreender melhor, veja aqui este exemplo. São 2 horas em Fortaleza, boa tarde Fortaleza. Daqui a pouquinho tem Rodrigo, nosso Rodrigão com biologia. E também ter também química, não é isso? Daqui a pouquinho, viu? Vamos lá. Para a pintura de um bloco de apartamentos, uma construtora deseja contratar pintores, porém está com dúvidas quanto à quantidade. Após pesquisas e conversas com outras empresas mais experientes, foi possível criar uma tabela que relaciona a quantidade de pintores contratados e o número de dias que o serviço demorará. Olha só, eu estou aqui pensando no tamanho dessa obra aí, cara, porque um pintor vai gastar 60 dias. É uma obra enorme, né, cara? 2 pintores de mesma capacidade, 30 dias. Estão percebendo, ó? Eu dobrei o número de pintores, ou seja, eu multipliquei por 2. E o número de dias trabalhados eu multipliquei por 1/2, que é a mesma coisa que dividir por 2. Se forem 3 pintores, 20 dias e assim por diante, tudo bem? Olha só, quanto é que é 1 vezes 60? 60. 2 vezes 30? 60. Aqui, ó, 3 vezes 20? 60. É o que eu te falei, quando elas são inversamente proporcionais, eu multiplico. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Quando elas são diretamente proporcionais, é que eu faço aqui, ó. Divide isso aqui por 1, dá isso aqui. Isso aqui por 2 dá 0,35. Isso aqui por 3, 0,35. Então, de novo, quando é diretamente, a divisão é igual a constante. Quando é inversamente, o produto é igual a constante, tá? Bom, vamos aqui. Pessoal, o que é regra de 3? Eu prefiro não comentar agora, bora ver na prática. Questão 2 do Enem.
do Enem de 2021, questão 2 do nosso material, tá? Bora ler comigo. Essa questão, quem foi buscar a resolução dela na internet, bugou. Eu fui buscar porque pensei, não, se tem alguém que vai resolver essa questão para mim, de modo mais fácil, eu vou compartilhar. Eu não sou dono da verdade, vai que o meu modelo de resolução não seja o melhor assim, então vou procurar, fui fuçar na internet. Quem foi buscar na internet essa questão resolvida, eu acho que não, se não teve a mesma sorte que eu não tive, achou assim, entendi, foi nada. Essa questão vai ser feita de um modo que eu acho que vai poder atingir aquilo que eu conversei com vocês, tá? Vamos ver aqui. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar troca de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Cuidado para você não ficar pirado com as informações, tá? Se acalma. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. Eu queria que você destacasse essa partezinha aí, tá certo? Ó, com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. Continuando. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Destaque essa parte aí, tá? O tempo gasto, aí você pula as palavrinhas depois, é inversamente proporcional ao número de pessoas. Claro, mais pessoas trabalhando, menos tempo se gasta. Menos pessoas, mais tempo, tá? Continuando. Em uma dessas paradas, um dos mecânicos, um dos trabalhadores, passou mal. Não pôde participar da troca e nem foi substituído. Daqui meu que está apagando, sabe? Por isso que eu paro um pouquinho aqui, tá? De forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Ó, entenda só. Cada pneu, 4 mecânicos. Um deles passou mal e não substituiu. Ficaram 3 mecânicos, tá? Nessa parada específica, com um dos grupos reduzidos, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Pessoal, o trabalho em cada pneu é independente. Eu vou ter lá os 4 mecânicos para o pneu dianteiro esquerdo. Eu vou ter os 4 para o traseiro esquerdo. Eu vou ter os 4 para o dianteiro direito. E eu vou ter os 4 para para o traseiro direito. Então, se tudo correr bem, cada um, independentemente, cada equipe daquela irá trocar em 4 segundos. Então, o carro vai estar no chão para poder já sair para a corrida. Em quantos segundos? 4. Porque o trabalho é simultâneo. Cada um no seu pneu lá. Não é assim, ó. Eu terminei, vai tu. Aí tá bom, não é assim. O trabalho acontece simultaneamente. Então, ele me falou o quê? Uma das 4 equipes vai demorar um pouco mais. Os outros vão continuar fazendo em 4 segundos. Mas o carro só vai ser liberado quando aquela equipe que teve um membro que passou mal e não foi substituído, só quando aquela equipe terminar. Entenderam isso vocês? Olha só, quer dizer que cada equipe completa, 4 vão fazer em 4 segundos, não é isso? E 3
Quantos segundos? Essa é a pergunta. Bora ver então aqui o nosso pensamento. Essa questão, enxugando, para você poder entender o que ela quer, se fosse uma prova da UES talvez, ou uma prova de vestibular tradicional, ou questão de livro, ia ser somente assim, ó. Olha só, vou enxugar todo enunciado. 3 pessoas, não, eram 3 mecânicos, né? Eu falei errado, viu? Eram 3 mecânicos, aí um passou mal, ficaram 2, não foi esse? Eu falei errado, só, então me corrija aí, viu? Ó, eram 3 mecânicos, aí um passou mal, ficaram 2, tá? Me corrija aí vocês, viu? Olha só então, a pergunta direta seria o seguinte, olha só. 3 pessoas fazem a troca em 4 segundos. Em quantos segundos 2 pessoas fariam a mesma troca? A questão é isso. É isso aqui. Bom, eu tenho quantas grandezas? 2. Número de trabalhadores, mecânicos, e o tempo em segundos. Se eu tenho somente 2 grandezas, regra de 3, simples. 3 ou mais grandezas, regra de 3, composta. Tudo bem? Vamos lá. Número de pessoas, faça desse jeitinho aqui, ó. Tempo em segundos. Eu tinha 3 pessoas, gastou-se 4 segundos. Estão vendo aí vocês? 3 pessoas, 4 segundos. 2 pessoas, quantos segundos? X. Qual é o perigo agora? Você pegar embalo na ladeira. Né? Quem pensou isso aí? Não levante o braço não, levante não, mas é tentador. Deixa eu ver aqui. 3x igual a 8, dá 8 terços, né? Não, pessoal. São grandezas inversamente proporcionais. Quando são diretamente proporcionais, beleza. Mas elas são inversamente. O que eu faço? Repito a grandeza que tem a variável, 4 sobre x, e vou multiplicar, e vou igualar ao inverso da outra. Quem gosta de fazer direto, sem fazer a equação, faz ali no próprio rascunho ali, vai fazer o quê? Multiplica direto. Muitos professores de química, quando vão te ensinar cálculo estequiométrico, eles não fazem o que eu botei agora, ó. Eles fazem lá mesmo, lá em cima mesmo a conta. Só que ali são sempre diretamente proporcionais. Aqui poderá ser diretamente ou inversamente. Vamos lá. Igualou? Beleza. Lembram? Produto dos meios é igual ao dos extremos, ou seja, 2x é igual a 12. Qual o número que eu vou multiplicar por 2 vai igual a 12? 6. Qual é a opção para isso? Item A. Todas as questões que foram resolvidas hoje já apareceram em alguma edição do Enem. E eu acho que aquilo que nós conversamos no começo do nosso encontro tem sido suficiente para compreender o que até agora foi feito. Porque você não vai começar a gostar de matemática se você não estiver entendendo o que o tio Cancão está te falando. E o meu desafio hoje é que você passe a ver uma luz no fim do túnel para você aprender matemática. Não é ficar expert não, mas atingir aquele nível que permita você não ficar limitando os seus sonhos. Tá? Vamos lá. Agora há pouco eu falei assim, não foi? Quem gostaria de ser um servidor público municipal, federal, estadual? Eu tenho a honra hoje de ser servidor público estadual. Eu sou professor do estado do Ceará. E eu vou aqui aproveitar e mandar um abraço às minhas canquetes e canquitos do Colégio São Francisco de Assis, né? Temos ali minha coleguinha, Yasmin. Também está por aqui o Caio, que é meu ex-aluno. Cadê você, Caio? Dá um alô aí para mim, Caio. Cadê você? É difícil achar ele aqui, é difícil achar. E também tem um aluno do cursinho Prosseguir lá no Bom Jardim, tá?
com muito amor e orgulho. Eu estou lá no Bom Jardim desde 2013. Então, o aluno Elielson também deve estar por aqui em algum lugar, lá do cursinho Prosseguir. Então, um abraço a todos os meus alunos presenciais, também aos meus alunos online. E online porque eu tenho um canal no YouTube, né? Canal Professor Marcos Cancão. Quem quiser depois ir lá se inscrever, eu estou fazendo lives de matemática e demais matérias, todas as quartas e quintas-feiras. Matemática, aí eu chamo alguém de física, alguém de geografia, alguém de história, às 19 horas, tá? No YouTube Professor Marcos Cancão, tá bom? Lá tem matemática básica gratuita para você. Então um abraço também a vocês aqui comigo hoje. Um beijo no coração de todos vocês, tá? Bora para mais uma questão? Questão 4 do seu material. Questão 4 do seu material, 2h12 em Fortaleza. Boa tarde, Fortaleza. A relação de Newton-Laplace, não é Laplace não, viu? Laplace. Estabelece que o módulo volumétrico de um fluido é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do som em metro por segundo no fluido e a sua densidade em quilograma por metro cúbico, com uma constante de proporcionalidade adimensional. Numa boa, eu, Cancks e Young, eu já estava noutra questão, fazia tempo, Deus me livre. Eu já sou ruim em matemática, Cancks. Vem falar para mim aqui de módulo volumétrico, vá para a China. Vamos lá. Pessoal, o senhor me representa, eu sei. Eu falei que eu era ruim em matemática. Então eu me coloco na condição de estudante, como vocês são hoje. Bom, nessa relação, a unidade de medida adequada para o módulo volumétrico é... Exemplos de unidade de medida. Vamos lá. Medir velocidade, por exemplo, quilômetros por hora, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, tudo isso aí são unidades de medida do mais variado campo de estudante, tá? Bora ver então aqui, olha só. Essa igualdade que aqui está, apareceu de enxerida. Era só para o final, mas tudo bem, continuar, tá? Olha só. Vamos imaginar que você pensou assim, não, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Aí vê as opções, aí desiste de vez. Quando vê as opções, assim, ó, não, eu ia até tentar. Mas da onde é que a minha cabeça irá produzir algo tipo isso aqui? Calma. Confie no Cancks, confie no Cancks. Eu vou chamar de M o módulo volumétrico. Eu vou chamar de V a velocidade do som. E o D vai ser a densidade. Vou voltar só um pouquinho aqui no que ele me falou, tá certo? Olha só. O módulo volumétrico é diretamente proporcional ao quadrado. Quando eu falo em diretamente, é uma grandeza sobre a outra, não foi isso que nós combinamos? É diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Olha só. Calma. Estão vendo ali, ó? O módulo é diretamente proporcional velocidade ao quadrado. V2. V é elevado a 2. Aí ele falou que tinha aí alguma coisa que era adimensional, não foi isso? E aí eu tenho ali o K, que é essa constante. Vejam só o que irá acontecer aqui, olha só. Atenção. O que é a velocidade? Se você ler em cima, na quarta linha tem assim, ó, V é dado em metro por segundo, não é isso? Então, no lugar da velocidade, vou colocar o quê? A unidade de medida. Ele não está me dando valores da velocidade, não. Ele me deu a unidade, metros por segundo, ao quadrado. Vezes quem? O quilograma por metro cúbico. Porque a densidade é quilograma por metro cúbico.
Me diga uma coisa, potência de uma fração acontece o quê? Os dois termos da fração, o de cima e o de baixo, ficam elevados ao expoente. Ficaria assim, ó, m ao quadrado sobre s ao quadrado. Mas o que é m ao quadrado? É m vezes m. O que é s ao quadrado? É s vezes s. E aí embaixo, vamos lá, quilograma é uma unidade, né? Ó, quilograma por metro cúbico. O que é metro cúbico? É metro vezes metro. Se você cancelar aí, ó, o m de cima com o m de baixo. Depois, de novo, m de cima com o m de baixo. Depois, sobrou o m embaixo. Se sobrou o m embaixo, quando eu colocar para cima, o expoente muda de sinal. Ficaria o que então? M elevado a menos 1. Bom, e o S vezes S não cortou com ninguém, ficou S ao quadrado. Então, onde é que eu tenho aí? Assim, aí o S ao quadrado, né? Quando subir, fica o quê? S a menos 2. Aonde é que eu tenho aí? M a menos 1 com S a menos 2. No item B. Você em casa mais tarde poderá ver e rever essa aula no YouTube. Aí vejam a explicação novamente, passo a passo, anotando o que eu estou falando, tá bom? Mata a saudade de mim. Fica assim, ô canques, né? E vai revendo aquilo que eu te informei, para você poder fazer uma triagem daquilo que é mais importante. Não se limitem a ver a aula aqui somente não, tá? Revejam todas as aulas em casa, para você lá no seu íntimo, fazer lá bem à vontade, bem tranquilo, anotando direitinho, e ficar assim, ô velho bonito, né? Vamos lá, belezinha? Continuando comigo, 2h18, boa tarde Fortaleza. Tá aí, ó, é o nosso item B. Eita! Essa questão você não pode perder. Vamos ler com calma, tá? Eu creio que vai ser a última de hoje. Calma, não façam assim, tá bom? Não façam isso. Não me iludam. Vamos lá. Um banho propicia ao indivíduo um momento de conforto e reenergização. Nada de importante, né? Porém, o desperdício de água gera prejuízo para todos. Considere que uma das 5 pessoas, grifa e grifa, 5 pessoas. Não tem? Só tem até a 10? Sério isso? Então deixa eu ver se tem alguma aqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma que você possa ver comigo. Essa tem? (18) E se não tiver, não, faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte, nós aqui. Eu vou botar na tela a questão. Tá bom? Pode ser? Aí vocês vão bater foto, aí então irão ver depois. E a explicação vai ser válida. Pode ser, meus amores? Tá bom? Vamos lá. Então vou sair aqui do meio, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Um banho propicia ao indivíduo. Isso aqui eu já li, né? Vamos lá. Porém, o desperdício também já li. Continua. Considere que cada uma das 5 pessoas de uma família toma 2 banhos por dia. Eu tomo 1 por semana. De 15 minutos cada. Sabe-se que a cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros de água. Considerando que um mês tem 30 dias, podemos perceber que o consumo de água é bem significativo. A quantidade total de litros de água consumida nos banhos dessa família durante um mês é mais próxima de... Professor, tem esse tipo de questão no Enem? Tem. E eu diria a vocês que são questões perigosas. Porque são muitas informações que, se você não mapear corretamente, poderá deixar desapercebida alguma informação importante. Olha só, vamos ver aqui, olha só. São 5 pessoas, não é isso? Cada uma 2 banhos por dia, banhos de 15 minutos.
Um banho de 1 hora gasta-se 540 litros. Pensa comigo aí, tá? Um banho de 15 minutos. Ora, se você observar, 15 corresponde a que fração de 60? 1/4. Não é isso? Então, se em 1 hora, que são 60 minutos, gasta-se 540 litros, em 15 minutos é 1/4. É 540 dividido por 4, que daria quanto? 135 litros de água. Tudo bem? Olha só então. Só que são quantos dias no mês, pessoal? 30 dias. Esse meu resumo que está aí acima de vermelho é uma pessoa só. Só que nessa casa temos quantas pessoas? 5 pessoas, não é isso? Cada uma das 5, 2 dias. Bora entender aqui, ó. O que é o 30? Número de dias. O que é o 5? Número de pessoas na casa. O que é o 2? Número de banhos. Cada banho, 135 litros. Eu posso confessar uma coisa, te confessar de boa mesmo? Quando eu era estudante, questão assim eu não conseguia resolver. Não conseguia. Então, se você também, quando pegou a questão de cara assim, olhasse para ela e pensasse, não consigo resolver, a minha missão aqui qual é? É fazer com que agora você consiga resolver esse tipo de questão. A missão do educador é essa: mostrar os caminhos, trazer algo de novo, ferramenta nova para que você possa usar para conseguir a aprovação, tá? Bom, quando eu multipliquei isso aí, deu quanto? Deu 40.500 litros, tá? Então vou deixar você bater a foto aí, tá, meus queridos? Tudo tranquilo? Ótimo, pronto. Oi, quer voltar a questão? Pronto, bebê. Pronto, vou sair do meio, tenha paciência, estou saindo do meio. Eu estou achando que eu vou lá fora comer lá já um lanche, vou voltar para assistir a próxima aula, que é com 2 professores que vão dar um show aqui daqui a pouco, Biologia e Química. Vou ficar aí no meio de vocês, assistir essa aula daqui a pouco, viu? Vai ser outro show, outro show. A minha foi fraquinha, o show vem agora. Diziam até um tempo atrás, cadê o Rodrigão? Que ele parecia comigo, queria ele parecer comigo na época, né? Rodrigo Marques, Biologia, show. É o Rodriguinho e quem, hein? É o Rodrigo Marques e quem? Me diga aí, por favor, para eu denunciar também aqui. Tiago Magalhães e Rodrigo Marques, daqui a pouquinho. Bateram foto? Bateram foto? Show? Bom, eu vou aqui me despedir de vocês, mas com um truquezinho matemático, tá certo? Pode ser que muitos conheçam. Quem não conhece vai aprender, quem já conhece vai ficar assim, saber dessa aí. Vamos lá. Quanto é que é 1 ao quadrado? Essa é fácil. 1. 2 ao quadrado? 4. Tá fácil. 3 ao quadrado? 9. Quem está usando o dedinho vai complicar agora, né? 10, ó. 4 ao quadrado? 16. 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, 9 ao quadrado, 81, 10 ao quadrado, 100. Eu confesso que na minha limitação de aluno, eu ia só até aí. 11 ao quadrado. Vou parar nesse, tá, pessoal? Vou parar nesse. Eu fiz anterior, qual foi? 10 ao quadrado, não foi? Que deu quanto? 100. Agora eu estou em qual? 11 ao quadrado, não é isso? Pega somente as bases, 10 e 11. Tudo bem? 10 mais 11 é quanto? 21. Quanto é que foi 10 ao quadrado? 100. Soma com 21 dá quanto?
121. Deixa eu ver aqui o que eu sei de cabeça aqui. 30 ao quadrado é 900. 31 ao quadrado. Pega só as bases. 30 com 31, 61. Então 31 ao quadrado é 961. Para poder relaxar nesse finalzinho, o trucão, o truque do cancão, tá? Meus amores, um beijo no coração de vocês. Todo o sucesso do mundo para vocês. E com certeza eu vou ver aqui muitas pessoas que até então travados na matemática vão poder se espelhar em mim, que eu fui muito ruim em matemática e hoje sou professor com orgulho já há 31 anos. Um beijo no coração e até outro dia, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!